Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre qual o melhor momento de você soltar o machinho com a fêmea, tá bom? Estou fazendo alguns vídeos bem básicos aqui para a gente entender de fato sobre a reprodução dos canários. Eu tenho que respeitar a grande maioria das pessoas que me acompanham aqui, que são pessoas que estão iniciando na criação, para depois a gente fazer vídeos mais técnicos, a gente fazer vídeos com um conteúdo um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Já lembrando que durante todo o período de reprodução, eu vou estar mostrando aqui para você a minha criação, então tudo isso que eu vou falando aqui para você, você vai ter a chance de participar aqui dentro, né? Lógico que você vai estar aí, eu aqui, mas você vai ver tudo que está acontecendo aqui dentro da minha criação. Já como todos os anos, eu faço abrindo as portas do meu criatório para você ver de fato o que acontece aqui. Então é o seguinte, fica até o finalzinho desse vídeo aqui, porque eu vou te dar um presente. Está aqui, mas depois eu vou te dar. Eu ia te mostrar agora, mas não vou te mostrar no finalzinho do vídeo, tá joia? E aí, vamos lá. Qualitá, beleza, a gente já falou sobre a gaiola, como que eu vou montar a gaiola para o período de reprodução. A gente já falou como que é essa ideia do namoro, né? Como que eu faço, será que precisa de deixar os pássaros namorando, será que não precisa? Então a gente já bateu um papo sobre esse assunto. Agora é o seguinte, uma dúvida que muita gente tem. Qual que é o melhor momento para eu soltar a fêmea com o machinho ou soltar o machinho com a fêmea? Juntar eles ali na mesma gaiola, né? Isso que eu vou conversar aqui com você hoje. Vou mostrar algumas fêmeas aqui. A gente vai conversar sobre algumas coisas aqui, mostrando mesmo na prática aqui para você, tá joia? Então já aproveita aí, já dá o seu like aí, clica em curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram também, @CanárioQualitá. Seguinte, Qualitá, que hora que eu vou pegar o machinho e colocar na gaiola da fêmea? Eu já percebi que minha fêmea está querendo botar. Qualitá, minha fêmea não está nem aí para botar ainda. Ela não está nem pensando em começar a botar ainda. O que eu tenho que fazer? Bora lá. Lembrando que a gente vai falar sobre alimentação mais para frente também. Seguinte, como que eu faço aqui hoje? Eu meio que me organizo para que eu, por exemplo, se eu vou começar a reprodução dos pássaros em agosto, geralmente aqui em Minas Gerais eu começo a reprodução no mês de agosto. Esse ano eu tive que adiantar um pouquinho, né? Contra a minha vontade, a partir da vontade das fêmeas eu tive que adiantar aqui um pouquinho. Mas o que eu faço? Geralmente eu pego, se eu vou começar em agosto, desculpa, no dia 1º de julho, eu já tenho as minhas fêmeas todas, cada uma numa gaiola, individualizadas nas gaiolas, igual vocês viram que as fêmeas estavam aqui, os machinhos estavam ali. Então no dia 1º eu já começo a colocar o material para elas, né? Já começo a organizar as fêmeas aqui, colocar a fêmea na sua gaiola, já vou organizando aqui e vou observando essas fêmeas. Lá pro dia 15, mais ou menos, 15 dias depois, elas já acostumaram com a gaiola e tal, eu venho e coloco o material. Coloco a juta, né? Isso aqui ajuda o material para ela ir puxando, né? Eu compro o rolo de juta, faço esses quadradinhos aqui hoje a Cat, até parabenizei a Cat que ela mesma chegou aqui e colocou a juta em todas as gaiolas aqui para mim. Então, eu coloco a juta, coloco o ninho, né? O ninho aqui, eu tenho esse ninho que eu gosto, esse ninho você consegue ele lá no comercial Pena Firme. Eu gosto desse ninho porque ele é mais fundo, e aí eu coloco aqui a juta no fundo também, coloco aqui a fita aqui, beleza? Tem outros ninhos, outros materiais para você usar aí também. Esse é o que eu gosto de usar aqui vários anos, eu uso esse aqui. Consistência. Se você pegar meus vídeos lá atrás, você vai ver que é o mesmo ninho, é o mesmo material. Vai observando esse tipo de coisa, ok? Isso é muito importante para a criação. Então, coloco ali o ninho, coloco o material e ali tem fêmeas que já vão começar a puxar esse material, já vão ir para o ninho. Tem fêmeas que vão se assustar com o ninho. Coloquei o ninho, ela vai se assustar, ela nem vai para o canto de lá, ela fica geralmente só no canto de cá e tal. Porque é um corpo estranho para ela. Então, cada fêmea vai ter um tipo de comportamento. Por que eu coloco no dia 1º as fêmeas cada uma na sua gaiola? A partir do dia 15 eu coloco ali o material. Por quê? Porque eu quero adaptá-las todas no mesmo período. Por quê? Eu tento fazer com que a maioria delas apronte no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Por quê? Porque é interessante para mim
que quando essa fêmea, por exemplo, eu tenho aqui agora, tem uma fêmea deitada ali em cima, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Aquela de lá está com filhote. Aqui tem uma deitada, já no ninho, chocando. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Lá embaixo eu passei os ovos. Então, assim, eu tenho uma quantidade boa de fêmeas que está chocando no mesmo período. Por quê? Se vamos supor que dessa aqui vai nascer, tem, por exemplo, 4 ovos, vão nascer 2 filhotes. Dessa aqui tem 4 ovos, vão nascer 2 filhotes. Eu não vou deixar essa aqui com 2 e essa aqui com 2. Eu vou pegar qual que é a inferior, qual que é a fêmea inferior. Aí, no caso aqui, essa aqui é inferior a essa daqui. Então, lembrando, os meus melhores aves geralmente ficam na altura dos meus olhos. Então, eu vou pegar os filhotes dessa fêmea aqui. Geralmente, assim, eu posso deixar para depois que eu anilhar. Depois que eu anilhei, eu já anoto ali quais são os filhotes de cada uma. E aí eu pego os filhotinhos daqui e passo para cá. Ou nem faço isso às vezes. Já pego os filhotinhos aqui e já passo para lá. E eu libero essa fêmea para que ela apronte novamente. Aí ela vai entrar num outro ciclo antes dessa aqui, mas aí eu já tenho outras, aquelas que não adiantaram, né, que não aprontaram junto com ela, tem outras aprontando, aí eu posso fazer o mesmo processo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma dinâmica interessante aqui na minha criação, que eu consigo trabalhar o meu plantel de maneira bem mais eficiente, Por exemplo, eu só tenho uma fêmea ali com filhote. E é um filhotinho só nasceu um filhotinho dela. E aí, o que acontece? Eu tô com uma fêmea ali que poderia estar chocando outra vez. Se eu tivesse, ela está cuidando de um filhote só. Se eu tivesse outras fêmeas, ela aprontou primeiro. Se eu tivesse outras fêmeas que aprontaram junto com ela, eu teria feito isso que eu falei com você. Eu não ia deixar uma fêmea só com um filhote. Às vezes, se uma fêmea com 2, com 3, eu ia pegar aquele, geralmente eu gosto de deixar 4, né? Quando passa 5 ou 6 é porque a necessidade mesmo, extrema necessidade. Mas, geralmente eu gosto de fazer isso. Então, o que você vai observar para saber o horário de poder juntar o machinho com a fêmea com o machinho? Saber a hora que a fêmea está pronta, né? O que você vai olhar? Você vai olhar o seguinte, por exemplo, vamos observar aqui. Olha uma fêmea que está mais inquieta. Ali uma fêmea que está mais inquieta. A primeira coisa que você vai olhar é a fêmea que está mais inquieta. Ela está pulando mais no puleiro. Ela está indo de um lado para o outro, às vezes ela fica batendo a asinha. Então você vai observar isso. Você vai parar. Né? Uma das coisas que a gente mais tem que fazer no criatório é isso. Você para e você vai observar. Poxa, essa fêmea aqui tá bem ativa. Olha lá a gaiola 16 lá. A fêmea está bem ativa também, então assim, está pulando de um lado para o outro, a taxa hormonal dela está subindo, ela está esquentando, vamos dizer assim, né? Não é assim que a gente fala na criação, ela está esquentando. Então, assim, elas estão mais quentes, vamos dizer assim, do que as outras. Então, beleza. Primeira coisa que você vai observar. Depois, o que você vai observar? Você colocou material, você colocou o ninho, você colocou a juta, o sisal, o algodão, o que quer que seja que você coloca aí. Ela começou a puxar esse material e levar para o ninho, porque se ela não estiver pronta, se ela não estiver quente, ela não vai nem puxar material. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai cagar o ninho todo. Você vai botar o ninho num dia, no outro dia você vai chegar lá, o ninho, ela usou o ninho de vaso sanitário, está todo cagado o ninho. Então, observe isso aí. Geralmente, quando a fêmea está quente, né, ela está pronta para reprodução, ela não fica cagando no ninho, não. Tá? Ela cuida do ninho. Então, aí você vai observar isso também. Ela está ativa e ela está levando o material para o ninho. Beleza. Você vai começar a observar, só aí já é hora de você começar a botar o machinho com ela, né? Você já começou a observar aí, você vai começar a botar o machinho com ela. Não sei se você está vendo, mas ali, ó, gaiola 37, a fêmea está levando material para lá, está deitando no ninho. Aqui na 38, ela está inclusive com material no bico. Né? Deixa eu olha aqui para você ver a 28, como que a 28 está até sem ninho, né? Mas já está doida para aprontar de novo. Olha lá, da 34, ela lá perto do ninho lá. Então assim, vai observando isso. Geralmente a fêmea fica mais tempo ali próxima do ninho, né? Ela leva o material, ela deita no ninho. Então isso aí já são indícios de que ela está próximo de botar, tá?
É lógico, dá para você pegar a fêmea na mão, dá para você assoprar. Se você vê que a barriguinha dela tá inchadinha, tem vídeos que eu mostro isso aqui no canal, você vê que a barriguinha dela tá bem inchadinha, é porque ela já tá pronta mesmo para botar. Tá joia? Mas se você não quiser pegar na mão, você não tem necessidade, você consegue só observando seu plantel, você consegue ver isso, beleza. E aí, eu tenho que juntar agora um machinho com essa fêmea. Tem que pegar um machinho que está mais apto para reproduzir e vou colocar nessa fêmea. O que eu vou observar no machinho? Primeira coisa, ele está mais ativo também? Ele está mais quente? Então você vai observar. Geralmente os machinhos que estão mais quentes, eles ficam também pulando um puleiro para o outro. Você vai perceber que ele canta, a fêmea levando a 20 lá, levando material para o ninho. Tá vendo? Então, geralmente, esse machinho, ele está cantando mais. Igual, por exemplo, eu fui colocando aqui nas gaiolas, os machinhos estavam cantando mais. Quem está cantando mais? Esse aqui. Pô, essa fêmea está aprontando. Qual está cantando mais? Esse aqui. Botei. Aí, lógico, eu assopro ali, vejo que o espigãozinho dele está mais inchado também, eu observo isso, tá? Mas só disso que eu estou falando aqui já dá para você observar e você vai ter mais assertividade aí na sua criação. Então, o machinho está cantando mais, bota ele na gaiola lá com a fêmea. Qualitar, o machinho tem que estar cantando para reproduzir? Não necessariamente. Esse machinho aqui, ó, da 4 aqui, é um machinho de 2022. Ele é um adulto, reproduziu ano passado, está reproduzindo agora pela segunda vez. Eu não vi ele cantar nenhuma vez esse ano. Mas ele está com a fêmea lá. Pode ser até que ele está cantando, eu que não vi, mas eu não vi ele cantando, tá? Ele está com a fêmea lá e está com o ovo cheio. Então, sim, ele não está cantando, mas ele está apto para reproduzir. Tá? Já então, isso é algo que dá pra gente. Às vezes você já conhece passarinho, você já sabe que ele não é de ficar cantando e tal. Isso aí, com o tempo, você vai entendendo melhor o seu plantel também. Só que é o seguinte, a princípio você vai pegar, você vai confiar primeiro nos machinhos que estão mais quentes. Pegou na gaiola, aquilo que a gente conversou no vídeo passado. Pega na gaiola, pegou, colocou na gaiola, soltou o machinho com a fêmea, observa, por quê? Às vezes a fêmea pode estranhar ele, mas meia hora depois já está tudo tranquilo. O melhor é quando você percebe que o machinho, você juntou o machinho, aí ele já vai cantar para a fêmea, e geralmente ele vai lá, alimenta e volta para tratar dela, tem uns machinhos que fazem isso, né? Então vai observando isso aí. Geralmente quando você observa que o machinho já entrou na gaiola e já começou a cantar, que ele está na gaiola, ele já foi lá, já se alimentou e está tratando dela, provavelmente é porque o casal deu certo. Então, dificilmente você vai ter problema com esse casal, beleza? Então, são indícios de que esse casal vai dar certo. Na primeira postura, se você quiser, por exemplo, usar mais de um machinho, exemplo, você não testou, eu já testei alguns machinhos, já tenho anotado aí quais que já estão enchendo o ovo, já encheram o ovo. Então, eu vou dar preferência para eles, igual eu conversei com você no vídeo passado. Agora, o que dá para fazer também? Dá para usar 2 machinhos e uma fêmea nessa primeira postura, porque aí você aumenta a chance de sair filhote na primeira postura. Eu faço isso aqui direto. Como eu falo com você, a primeira postura eu não estou preocupado naquele filhote lá para a competição. Eu quero tirar filhote. Eu quero acertar já na primeira postura. Depois eu começo a fazer os ajustes aqui a partir do momento que eu percebo que as coisas estão dando certo. Então, poxa, essa fêmea é uma fêmea muito boa. Eu quero demais ter filhotinho dela. Vai ter um machinho aqui, que é a primeira postura dele também. E aí eu não sei se ele está enchendo o ovo. Poxa, vou usar ele, vou usar o outro machinho que está cantando também. Vou testar os 2. Posso testar 2, posso testar 3. Porque eu quero que um deles, pelo menos, enche o ovo com aquela fêmea ali. Como eu falei, depois eu não vou nem saber quem que é o pai da criança, mas na segunda postura em diante, eu já sei quais são os machinhos que estão enchendo o ovo e eu já posso selecionar e tirar aqueles filhotinhos que eu almejo tirar por causa das características do pai e da mãe. Tá joia? Então, às vezes vocês vejam que eu tiro muito filhote aqui, é porque eu faço esse tipo de coisa. Tá joia? Qualitar, como você aprendeu isso? Eu tive que aprender isso na marra. Para ser bem sincero com você, ninguém nunca me falou essas coisas. Lá atrás eu aprendi que você tinha que montar um casalzinho e aí você tinha que deixar. Aquele casal ficava uma postura, 2, 3, 4 posturas, o machinho não estava enchendo ovo, eu ficava ali o tempo todo insistindo até, não, ele vai acertar. Não, ele vai acertar. Não, agora ele vai acertar. Aí acabava o período de reprodução e aquele casal não tirava filhote. Aí, a partir do momento que eu fui observando a minha criação,
Eu lido com investimentos, então eu lido com o mercado financeiro, que a gente precisa estar aumentando o tempo todo o grau de assertividade. Então, eu tive que aumentar o grau de assertividade na minha criação aqui também. Então, por isso que eu comecei a fazer isso. Poxa, a grande maioria dos criadores, seja criador novo, seja criador antigo, eles se queixam da primeira, eles reclamam da primeira postura. Né? Por quê? Porque a primeira postura geralmente vem uma quantidade maior de ovos brancos. Às vezes você não conhece as fêmeas, você não conhece os machismos. Então, fazendo esse tipo de coisa que eu faço aqui, que eu falo com você, aí a gente acerta um pouco mais, a gente consegue acertar um pouco mais. É 100% de acerto? Lógico que não. Mas a gente consegue acertar um pouco mais, tá joia? Então são coisas que eu aprendi na prática e hoje eu consigo trazer aqui para você, beleza? Não esquece que a gente tem o Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem para a gente, o telefone está aqui na descrição, que aí a gente vai te explicar como você vai fazer para pedir anilhas aí para os seus pássaros, beleza? É super baratinho, a gente vai explicar, você vai ver que vale muito a pena, beleza? E o presente que eu te falei é o seguinte: todos os casais aqui, todas as fêmeas, os machinhos, os filhotes que nascem, eu tenho tudo anotado. Então eu tenho aqui essa anotação, esse caderno aqui, que é a planilha de criação, que eu faço todas as anotações. Esse material aqui eu disponibilizo para você de maneira gratuita. Basta você tem que ter o Telegram, o aplicativo Telegram, é como um aplicativo de mensagem igual ao WhatsApp, você tem que ter ele instalado aí no seu celular. Aí você vai baixar esse aplicativo se você não tem, aí você vai clicar no link, depois que você baixou esse aplicativo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, que aí você vai entrar no grupo que chama Amigos do Canarinho Qualitar. Esse grupo é fechado, só eu que mando algumas coisas lá, tá joia? Lá nesse grupo, você vai ter esse material aqui para você poder baixar, imprimir e fazer aí nessa criação também. Você manter o controle da sua criação aí. Como eu falei, isso é de graça que eu disponibilizo para você. Eu gosto de encadernar, então todos os anos, eu tenho vários anos, eu tenho todas essas anotações que eu tenho o controle de toda a minha criação há vários anos, por causa disso, tá? Que eu faço essas anotações. Aqui a gente coloca a gaiola, o número da gaiola, a fêmea, a cor, né? Cada postura, cada machinho que é utilizado. Aqui a gente faz uma observação em cada postura. Aqui no final coloca a quantidade de filhotes, faço uma observação aqui de como foi o período de reprodução de cada fêmea, tá? Então eu consigo ter um controle do meu plantel, porque eu faço essas anotações, e aí você pode ter isso aqui para você também, pode imprimir, pode colocar aí na sua criação, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!